Oi, gente, bom dia, né? Vamos dar continuidade ao estudo das equações do segundo grau, né? Na aula passada, a gente estava vendo equações do segundo grau, só que a gente estava vendo elas incompletas. Nessa semana, a gente vai ver as equações de segundo grau, só que elas vão ter uma peculiaridade. São equações do segundo grau completas, utilizando o método do trinômio quadrado perfeito. Ou seja, parece difícil de se estudar, mas não é tão difícil assim, tá? Vamos prestar atenção nas aulas que a gente vai compreender direitinho. Vamos compreender por partes, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o que é um trinômio. Um trinômio, gente, é um polinômio que tem três monômios que não tem termos semelhantes. Ou seja, ó, esses dois polinômios são dois trinômios. Porque, ó, observei o de cima. Ele tem x ao quadrado, o outro é 4x e o outro só tem 4, né? Nenhum dos três dá para mim somar, eles não têm termos semelhantes aí, né? Eles têm termos distintos, monômios com termos distintos, diferentes. Então, são polinômios que têm três monômios sem termos semelhantes, né? Um acompanha x ao quadrado, o outro acompanha x, o outro acompanha nenhum x, tá? Gente, e agora, para um número ser quadrado perfeito, vamos lembrar o que é um quadrado perfeito? Um número, para ser quadrado perfeito, ele tem que ser o resultado de um número elevado ao quadrado. Por exemplo, 25 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque se eu pego 5 eleva ao quadrado, dá exatamente 25. 9 é um quadrado perfeito? Sim. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é exatamente 9. 16 é um quadrado perfeito? Sim, porque se eu pego 4 eleva ao quadrado, dá exatamente 16. 10 é um quadrado perfeito? Não, não tem nenhum número que eu eleve ao quadrado que dá 10, né? Então, nem todos os números são quadrados perfeitos. Vamos lembrar agora o que são os produtos notáveis? Gente, tem o quadrado da soma. Como é que a gente resolve o quadrado da soma? Lembra que a gente viu na aula esses exemplos? Ainda antes da pandemia? Por exemplo, eu tenho x mais y elevado ao quadrado, né? Então, eu vou fazer o quê? Tem dois métodos, né? Ou eu lembro diretamente da fórmula, ou eu vou fazendo devagarinho. Ou eu transformo esse x mais y em x mais y vezes x mais y, que ficaria assim. Ou eu vou direto na fórmula como ele está fazendo aí. Que é como, né? A fórmula para me resolver esse tipo de produtos notáveis é, ó, o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? O x, né? Então, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, né? Então, fica y ao quadrado, beleza? E o quadrado da diferença, como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais y ao quadrado, tá? Para entender melhor esse assunto, eu vou encaminhar um vídeo para você lembrar, né, como que se faz produtos notáveis, tá bom? Eu vou encaminhar o link abaixo. Agora, gente, a gente vai ver um exemplo de um trinômio que seja um quadrado perfeito, tá? Vamos observar. Eu tenho aí x ao quadrado. X ao quadrado é um quadrado perfeito, não é? Por quê? Porque x ao quadrado é exatamente o x elevado ao quadrado, né? Vamos lá para o outro lado. 25. 25 é um quadrado perfeito? Sim, 25 é um quadrado perfeito, que é a mesma coisa que x elevado ao quadrado, não é? Então, ó, já condiz com a minha característica de trinômio quadrado perfeito. Para ser trinômio quadrado perfeito, ele tem que ter dois termos que são quadrados perfeitos
E tem que ter um termo que é o dobro das raízes dos quadrados, dos outros termos, né? Das raízes quadradas dos outros termos. Ou seja, o x é um quadrado perfeito, que eu acabei de dizer para vocês que é x elevado ao quadrado, né? O 25 é um quadrado perfeito, porque é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Aí a gente tem que ver o outro termo que sobra, se ele é o dobro das raízes, né? Então, vamos ver. As raízes que eu encontrei de um lado foi um x, né? Ou seja, x ao quadrado, a raiz dele seria x, né? E o 25, a raiz dele seria 5. Então, o do meio tem que ser o dobro de x vezes 5, que é exatamente isso, né? Se eu pego, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes x, então 10x, né? Então, esse polinômio é um trinômio de quadrado perfeito, tudo bem? Agora que eu já descobri as duas raízes ali, né? Ou seja, eu descobri o x de um lado e descobri o 5 do outro lado. Então, o que eu faço para me transformar agora em um produto notável, né? Eu pego o x mais 5 e elevo eles ao quadrado, tá certo? Então, eu vou escrever x mais 5 ao quadrado vai ser igual a 0, né? Lembra das equações? A gente iguala a 0. Então, eu vou tentar resolver isso daí. X mais 5 ao quadrado vai ser igual a 0. O que eu posso fazer aí? Eu posso separar, né? X mais 5 vezes x mais 5 vai ser igual a 0. Para que essa resposta dê igual a 0, né? X mais 5 deve ser igual a 0. Ou x mais 5 deve ser igual a 0, né? Como são iguais. Então, é só eu resolver, gente, ó. X mais 5 é igual a 0. Esse x vai ficar do lado e esse 5 vai passar para o outro lado com sinal contrário. Já que ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Ou seja, o x é igual a menos 5, né? É só observar direitinho, ó. Se x mais 5 dá igual a 0, qual o número que eu tenho que colocar aí no x para que isso aí realmente dê 0? É justamente o menos 5, não é? Então, a solução dessa equação vai ser duas raízes iguais a menos 5, né? Então, eu tenho a solução que é menos 5, menos 5, tá? Agora, vamos ver aqui esse outro exemplo, ó. Eu tenho 9x ao quadrado menos 24x mais 16 vai ser igual a 0. Gente, vamos começar aqui da primeira extremidade. Esse 9x ao quadrado, ele tem que ser um quadrado perfeito. Será que ele é? Se eu pegar 3x e elevar ele ao quadrado, vai dar exatamente 9x ao quadrado, né? Gente, é só eu tirar a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. A raiz quadrada de x ao quadrado é justamente x. Então, a raiz quadrada desse termo aí vai ser 3x, né? E do outro lado, será que é um quadrado perfeito? 16. 16 é um quadrado perfeito? Sim, né? Porque 4 elevado ao quadrado é justamente 16. Então, ótimo, deu certo. Então, o termo do meio tem que ser o quê? O dobro da multiplicação entre essas duas raízes. Eu vou pegar 3x vezes 4 vezes 2, né? Porque é o dobro. E dá justamente menos 24x, né? Então, aí, pessoal, o que eu vou fazer, né? Eu vou tornar isso aí um produto notável. Então, como que eu faço agora? Lembrando, gente, que no meio aí eu tenho um sinal negativo, esse menos 24. Isso quer dizer que ele é uma diferença, tudo bem? Não é uma soma. Então, eu vou fazer 3x menos 4 elevado ao quadrado vai ser igual a 0. Pessoal, observem, tá? Eu não estou trabalhando com uma soma dessa vez, eu estou trabalhando com uma diferença. Como que eu vou saber se é soma ou se é diferença? Observando o termo do meio. Esse termo aí, 24x, se ele for negativo, é uma diferença, tá?
é com sinalzinho de menos. Então, ó, fica 3x menos 4 elevado ao quadrado vai ser igual a zero. Para me resolver isso aqui, o que que eu vou fazer? Pegar o 3x, né? Menos 4 deve ser igual a zero, para que isso aí dê certo. Então, eu vou passar o menos 4 para o outro lado, vai ficar 4, né? Então, o 3x vai ser igual a 4. Então, o 3x está multiplicando, eu vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 4 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Então, essa equação tem duas raízes iguais a 4 sobre 3. Agora, gente, eu vou encaminhar uma videoaula sobre equações de segundo grau completas quando o primeiro membro é um quadrado perfeito, tá? Então, assista com bastante atenção esse vídeo e se ainda continuar com dúvida, você pode assistir novamente. Então, gente, agora é o momento que é com vocês, né? Você vai encontrar as raízes da seguinte equação. 9y ao quadrado menos 6y mais 1. Então, você vai utilizar o método do trinômio quadrado perfeito, tá? Se você ficar com dúvida, você pode utilizar como base esse exemplo aí que tem aí do lado. Você vai ver como ele fez, você vai fazer igualzinho nessa raiz aí, nessa equação do segundo grau, tá? E encontrar as raízes, beleza? Depois que você fez essa questão da foto, você vai lá na página 154 do seu livro didático e vai fazer a questão número 28, tá bom? Aí tá dizendo, se você tiver qualquer dúvida, você pode ver os exemplos que estão resolvidos no seu livro didático na página 150 e na página 151. Tudo bem? Então, são duas questões hoje, uma da foto e uma do livro, tá? Não esqueçam e tenham uma ótima aula.